E eu queria falar o tema, né? A igreja que pratica a palavra de Deus. A igreja que pratica a palavra de Deus. Amém? Nós aprendemos já que quem é a igreja, o que é a igreja, quem é a igreja do Senhor, né? Outro dia eu falei aqui que eu vi uma pregação de um pastor que falar que você sozinho não é a igreja, mas você mais um, no mínimo, formam a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é um corpo, o corpo é feito de membros, né? Um membro sozinho, né, ele não sobrevive sem o corpo, mas o corpo sobrevive sem um membro. Então a igreja, o corpo de Cristo é formado por vários membros, amém? Então se nós somos juntos a igreja, então nós temos que praticar a palavra de Deus, amém? Nos 2 meses anteriores, né, março e abril, o tema foi bem parecido. O primeiro foi a igreja que cresce, em março, né? Nós lemos lá no começo da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, onde o Senhor acrescentava, né? A igreja ia crescendo, Deus ia fazendo a obra, os apóstolos começaram a fazer inúmeros milagres, né? E o povo pôde ver, pôde contemplar, pôde experimentar o milagre, a obra de Deus sendo derramado, né, em todas as nações. Então a igreja que cresce. E depois nós vimos a igreja que acolhe, né? Essa mesma igreja que crescia tinha que ser uma igreja acolhedora, né? Então tem que receber novos membros, no sentido de as pessoas que estão aí no mundo, que não conhecem a palavra de Deus, experimentar as mesmas coisas que nós experimentamos, né? E a Bíblia fala que de graça recebeste, de graça dai. Então nós não devemos reter para nós, mas devemos desejar o melhor a toda a humanidade. E a palavra de Deus fala que a vontade de Deus é que ninguém se perca. A Bíblia fala que Deus ele fica triste, ele tem uma tristeza quando uma alma se perde. Em contrapartida, a Bíblia fala que Deus há festa no céu quando uma alma aceita Jesus, quando uma alma se rende aos pés de Jesus. Há festa no céu. A importância da salvação, a importância de um pecador arrependido se voltar a Deus. Amém? E dessa forma compõe, né, agrega, é acolhido e compõe a igreja de Cristo, faz parte do corpo de Cristo. Hoje nós estamos num tema que fala que onde a igreja pratica, a igreja que pratica a palavra de Deus. Então, se nós juntos somos igreja, nós temos que praticar a palavra de Deus. Então, nós vamos discorrer aqui, durante a mensagem, abordando alguns temas aí, relacionados a essa palavra, amém? Para começar, Tiago 1:22, que é o versículo chave, né, para esse tema. É a igreja que pratica a palavra de Deus. Tiago 1:22, vamos ler aqui nessa versão, né, porque a minha pode estar diferente. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só quantas coisas tem aqui nesse único versículo aqui, ó. Tornai-vos, pois. Então nós temos que tornarmos, amém? Pois praticantes, pode voltar, da palavra e não somente ouvintes. Há uma diferença entre praticante e ouvinte da palavra de Deus, amém? Mas antes, nós vamos fechar os nossos olhos, amém? Nós lemos aqui um versículo apenas da palavra de Deus, mas esse versículo vai falar bastante aos nossos corações, amém? Vamos abrir o nosso coração para receber de Deus o alimento celestial que Ele tem para entregar a cada um de nós nessa noite. Pai amado e Pai querido, aqui está, Senhor, a Tua igreja, e assim como foi lido, Senhor, a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, possa entrar, Senhor, em nossos corações, não ficar apenas
permeando sobre nossas mentes, divagando sobre nossas mentes, de uma forma racional, de uma forma que nós possamos ouvir e entender hoje e concordarmos com essa palavra, mas essa palavra, Senhor, que ela possa ser digerida, Senhor, ao longo da nossa vida, durante a semana, na nossa casa, Senhor, no trabalho, onde formos, ó Pai, que essa palavra possa estar ecoando, Senhor, em nossos corações e nossas mentes, que nós possamos sempre estarmos nos lembrando, Senhor, da Tua palavra, do que diz a Tua palavra, Senhor, e essa palavra que ela possa ser revelada, Senhor, a cada um de nós, revela, Senhor, aos Teus filhos, às Tuas filhas, ó Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, nos ajuda a compreendermos a palavra de Deus, nos ensina, Senhor, a entendermos a palavra de Deus, o significado, Senhor, aleluia, porque isso vai fazer toda a diferença, Senhor, na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos por todas essas bênçãos e te agradecemos, amém, amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus, aleluias, glórias a Deus. Quando eu falo assim, vocês podem aplaudir a palavra de Deus, eu estou falando que você pode aplaudir a Jesus. Jesus é a palavra, verbo vivo, né? Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e hoje está à destra de Deus Pai, aguardando o grande dia da volta para levar a tua noiva, a tua igreja, que somos nós. Amém? Glória a Deus. Aqui nesse versículo nós vimos duas palavras aí que faz toda a diferença. Uma, praticantes. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes da palavra de Deus. Então eu queria frisar essas duas palavras, praticantes e ouvintes. É isso que nós vamos hoje estar martelando aí, em poucos minutos, sobre a palavra de Deus, acerca do que Deus quer que nós sejamos, amém? Durante o estudo aqui, eu marquei aqui um outro versículo, em Mateus 12, 34, diz assim, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Vamos lá, ó. Raça de víboras, como podeis falar boas coisas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Quando há uma briga, uma discussão, e você fala, você externa, você está colocando para fora aquilo que já está no seu coração. Amém? Quando você murmura, quando você só fala mal, você está falando aquilo que está cheio do seu coração. Amém? Está acompanhando comigo? Aquilo que você fala tem poder. Ele tem o poder da vida e tem o poder da morte. Amém? Quando a pessoa fala só coisas ruins, a vida dela, por dentro, só tem coisas ruins. Não tem nada de bom ali. E aqui esse versículo fala, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Amém? Então, se a pessoa é má, a pessoa vai falar coisas más. Amém? Está acompanhando comigo? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Toma cuidado se você fica muito perto de umas pessoas que só falam mal, só reclama, só resmunga. Tinha um rapaz, onde eu trabalhava, que ele falava mal da comida todo dia. Mas todo dia estava lá na hora do almoço, comendo a comida da empresa. E comia e reclamava. No outro dia comia, reclamava, devolvia lá metade da comida. E aí a gente via, poxa, aí um rapaz não aguentou e falou, poxa, você não pega aí, vai lá fora, vai no restaurante, vai numa churrascaria na hora do almoço, e vai lá e paga, vai todo dia. Aí se você achar alguma coisa ruim lá, você reclama lá. Mas para de reclamar aqui, poxa, a comida aqui é boa, é barata. Tem muita gente que queria comer essa comida aqui, pagava até mais caro para comer essa comida aqui, a qualidade é boa, e você só reclama. Então, a gente tem que distanciar, procurar tomar distância dessas pessoas,
se não der para corrigi-la. Se der para corrigir, é melhor. Se der para você falar, a pessoa ouvir, é melhor. Mas se não der, se distancia dessa pessoa, fica um pouquinho mais afastado, amém? Tinha uma professora na faculdade, eu conto isso sempre, ela, logo no começo da minha faculdade, que eu comecei, ela falava assim, olha, eu gosto de tomar café na região lá de Campinas, né, que morava em Sumaré, e ela era de Campinas. E ela falou, eu gosto de tomar café num restaurante que tem, sabe aquelas mesinhas que tem na calçada larga? Que ela tomava café e ela procurava sentar perto de uma mesa que via alguns executivos lá conversando. E ela falou, olha, eu gosto de sentar perto deles para ouvir, para aprender. Porque eu vou procurar aprender com eles, que são referências, são coisas boas. Então, quando você quiser aprender alguma coisa, você fica perto de quem você acha que tem coisas boas para passar para você. Amém? O coração vai falar aquilo que a boca vai falar o que o coração está cheio. Amém? Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Aqui, eu gostaria de ler, a gente vai perder um pouquinho de tempo aqui lendo a palavra de Deus, mas eu gostaria, porque isso é muito importante para o contexto, para fazer parte do texto, do tema aí que está sendo proposto a nós, amém? Vai falar sobre a parábola do semeador. Mateus 13, 18 em diante, vai até o 23. Eu vou ler para ali, que pode estar diferente do meu aqui, a versão. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui ele está explicando a parábola do semeador. Amém? O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Eu queria frisar essa parte aqui, tá? Eu vou até repetir. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por 1. Vamos ler só até aqui? Não precisa continuar, não. Aqui está falando de 4 exemplos, né, do semeador, que a semente caiu à beira do caminho, em rochas, espinho e em terra boa. Ouvir a palavra, ser ouvinte da palavra, não quer dizer que você, eu ouvi a palavra, agora está resolvido. Precisa ver em qual situação você está. Será que eu estou numa situação de terra boa? Será que eu estou numa situação de espinho? Será que eu estou numa situação de rocha? Ou será que eu estou numa situação de beira do caminho? Vocês viram ali, né, os 3 lá primeiros? A palavra veio, mas foi embora. A semente não produziu. Só produziu naquela que caiu na terra boa. Amém? A gente tem que fazer uma análise para nós mesmos. Se a semente da palavra de Deus está caindo em nós e vai criar raiz e vai produzir frutos. Amém, irmãos? Isso é uma reflexão. Aqui não estou dando exortação, mas eu me coloco no meio. Amém? Eu faço parte da Igreja de Cristo. Isso serve para mim também. Aliás, quando eu estava preparando a palavra, né, eu creio que Deus fala comigo.
antes de falar propriamente aqui com a igreja. Ouvir a palavra não quer dizer que você vai praticar a palavra. Porque praticar, entre ouvir a palavra e praticar a palavra, tem um processo aí, tem uma meta, um objetivo a ser cumprido. E às vezes isso desprende muito tempo, trabalho, esforço, sacrifício de nós. Amém? Para que eu seja praticante da palavra de Deus, eu tenho que nem eu falei ali, tenho que frisar ali, tenho que compreender a palavra de Deus. E eu vou ser bem rápido, irmãos, porque o tempo está passando aí e tem mais coisas aí para acontecer. Mas essa parábola do semeador, ela é muito importante para nós refletirmos como que estamos recebendo a palavra de Deus, em que situação estamos. Se nós não estamos praticando a palavra de Deus, é porque nós não a compreendemos, e porque ela não criou raiz, e porque ainda não frutificamos. Olha só, tantas coisas, né, que tem para acontecer, tantos processos têm que acontecer na nossa vida, para que nós possamos ser considerados praticantes da palavra de Deus. Amém? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou ligando uma passagem com outra, né? Mas dentro do mesmo assunto. Eu estou coligando algumas passagens para uma melhor compreensão, mas tudo dentro da palavra de Deus, nada de mim. Tudo é de Deus. Amém? Glória a Deus. Praticar é fazer a vontade de Deus. Amém? Em Mateus 12:50, diz assim: pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. A gente tem que fazer a vontade. Para a gente fazer a vontade do Pai que está no céu, a gente tem que ser praticante da palavra de Deus. Para ser praticante da palavra de Deus, é que nem eu falei, a gente vai voltando para trás aqui, né? Onde eu fui explanando aqui. A gente tem que ter raiz, tem que frutificar, a gente tem que compreender a palavra de Deus, não ser só ouvintes. Amém? Isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso vai fazer a diferença na igreja, no crescimento da igreja, na consolidação, no firmamento da palavra de Deus, da igreja com relação à palavra de Deus. Amém? Amém, igreja? Estão prestando atenção? Glória a Deus. Eu vou citar de 3 cidades, né, que estavam sendo, vamos dizer assim, elas estavam pecando muito, e a ira de Deus estava voltado para ela, para acabar com a cidade. 2 foram destruídas, e uma outra estava para ser destruída, mas acabou sendo poupada. Sodoma e Gomorra. Amém? Vocês lembram dessa passagem? Lembra quando Ló estava lá? Sodoma. Lembra quando Abraão, que era tio de Ló, e estava intercedendo para que Deus não acabasse com a cidade por causa de Ló? Só que Abraão, ele foi meio cauteloso com Deus. E ele falava com Deus na oração: Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai poupar aquela cidade por causa desses 50? E Deus falava: sim, meu servo, vou poupar. Por causa dos 50 eu vou poupar. E aí Abraão ficava preocupado, andando para lá e para cá. E daqui a pouco chegou para Deus de novo: Senhor, e se tiver 30 justos naquela cidade, o Senhor vai poupar aquela cidade por causa dos 30? E o Senhor respondia: sim, meu servo, vou poupar aquela cidade por causa dos 30 justos. E aí Abraão ficava para lá e para cá.
E aí chegou para Deus de novo: Senhor, e se tiver 10 justos naquela cidade? O Senhor vai poupar aquela cidade por causa dos 10? E Deus respondia para ele: sim, Abraão, vou poupar aquela cidade por causa dos 10 justos. E chega uma hora que Abraão entendeu o que Deus queria fazer. E Deus, ele poupou aquela cidade enquanto Ló e sua família estavam lá. Mas aí, quando não tinha mais jeito, Deus enviou 2 anjos para retirar Ló e sua família daquela cidade, porque Deus iria destruir. O castigo de Deus já estava nas portas. E foi o que aconteceu. Ló saiu com a sua família, e quando eles estavam a uma certa distância, aí Deus mandou fogo dos céus e destruiu as cidades. Mas havia outra cidade que Deus mandou um profeta ir pregar contra ela, porque o pecado daquela cidade chegou às narinas de Deus, e a ira de Deus estava sobre aquela cidade. E Deus mandou Jonas pregar contra ela. Jonas ficou temeroso, porque era uma cidade grande, e aquela cidade, ele ficou com medo de morrer até, porque ele ia pregar contra uma cidade grande. Você imagina uma cidade grande, São Paulo, né? Nova York, Tóquio, tantas outras aí, cidade grande. Você vai pregar contra ela sem conhecer, ou sabendo que ela é grande, que é a fama dela. E Jonas deu um jeitinho, foi para outro lugar. Vocês já sabem da história. Deus preservou ele, mandou ele de volta. E aí, quando ele criou coragem, foi pregar contra ela. A autoridade que havia naquela cidade entendeu a mensagem de Deus através daquele profeta. E aí ele propôs fazer um jejum, colocou sacos de cinzas em sinal de arrependimento, propagou o jejum naquela cidade. E todos fizeram jejum, e aí Deus retirou o castigo daquela cidade. Eles ouviram a palavra de Deus, uma palavra de exortação, uma palavra de castigo, compreenderam a palavra de Deus, que eles sabiam o Deus que estava tratando com eles, e eles se humilharam. Vamos dizer assim, isso é coisa minha, tá? Vamos dizer assim, que eles eram como crentes desviados. Eles conheciam a Deus, conheciam a palavra, e nós já não estávamos mais cumprindo, praticando a palavra de Deus. E aí, chegou onde chegou. Mas Deus preservou. Amém? Mas quando eles ouviram a palavra de Deus, através de uma repreensão, eles aceitaram, se humilharam. E assim é conosco hoje, irmãos. Quantos de nós não aceita uma repreensão, uma bronca, uma palavra dura? O que está acontecendo hoje nas igrejas, muitas igrejas, é que a pessoa recebe uma bronca leve. Às vezes não é nem do pastor, ou pode ser do pastor. Às vezes é de um líder de ministério, às vezes é de um obreiro. E aí a pessoa fala: não, vou sair dessa igreja. Eu vou sair dessa igreja porque aqui não dá. E aí, por causa disso, vai para outra igreja. Resolveu o problema? Não. Vai resolver o problema lá na outra igreja? Não. Nós devemos aprender a receber a repreensão de Deus também, que vem da parte de Deus. Amém? Assim foi com Nínive. Nínive recebeu a repreensão, aceitou, reconheceu, se humilhou, porque a palavra de Deus fala: aquele que ouvir, se humilhar, né? Eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Amém? Isso está falando conosco, com a igreja de hoje. Amém, irmãos? Igreja. Glória a Deus.
se nós aprendemos a ouvir a palavra de Deus e praticar, seja ela qual for, se nós estamos recebendo uma repreensão, nós temos que aprender da seguinte forma, irmãos. Se estamos recebendo uma repreensão, é porque estamos fazendo algo errado e achando muitas vezes que estamos fazendo certo, da forma certa, ou estamos fazendo o certo de uma forma errada. Mas se a gente tiver alguma repreensão, irmãos, nós temos que baixar a bola. A gente tem que se humilhar, reconhecer. A gente tem que entender que a gente está debaixo de uma autoridade ministerial, debaixo de uma autoridade espiritual. Amém? Tem o pastor Jetro aqui, no caso, eu vou colocar o exemplo dele. Ele é o anjo da igreja. Assim como fala lá em Apocalipse, né? Ele é o anjo da igreja, é o servo de Deus. Ele é a autoridade máxima aqui na terra, autorizada por Deus, delegada por Deus, para guiar nós que somos as suas ovelhas. E se nós não aceitamos uma bronca dele, uma repreensão dele, que é o anjo de Deus, sabe que a gente está recebendo obedecendo a Deus, a gente achando que ele errou e a gente vai para outra igreja? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, amém? Nós temos que ouvir a palavra de Deus, e se tiver uma repreensão, nós temos que ouvir também a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, amém? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que é ouvir a palavra de Deus? É ler as Escrituras, é estudar as Escrituras, é ouvir as mensagens, é ser como bereanos, né? Se eu falar alguma coisa aqui, vocês podem estar aí na Bíblia. Será que o pastor falou a verdade? Vou ver aqui na Bíblia. É assim que Deus gosta, Deus se agrada disso, amém? Então nós temos que entender, compreender a palavra de Deus para se tornar rema em nossos corações. Rema, verdade, convicção, a verdade absoluta, amém? Quando ela se torna uma verdade absoluta em nosso coração, torna-se aqui dentro de nós uma convicção que ninguém pode arrancar isso de nós, a não ser nós mesmos, amém? Só nós que podemos arrancar isso de nós. Então, para que nós possamos praticar a palavra de Deus, nós temos que ouvir a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus e assim praticar a palavra de Deus. Eu vou falar aqui uma história, eu não vou ler aqui não, mas só para terminar. Lá na época de Paulo, né? Paulo pregava, expulsava os demônios, curava os enfermos. E aí tinha um grupo de rapazes que ouviram isso aí, observaram e falaram: olha só como ele faz. Ele ora em posição de mão, ele repreende, ele cura os enfermos em nome de Jesus. Vamos fazer isso também? E aí foi aquele bando de jovens lá nas ruas, e começaram a querer expulsar os demônios. E aí eles falaram: olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu expulso vocês em nome de Jesus. E aí o diabo, os demônios falaram: espera aí, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não sei quem são não. E os demônios deram uma surra neles, deixaram eles todos sem roupa, deram uma surra, tiraram as roupas, aqueles monte de jovens lá, tudo apanharam. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eles ouviram, mas não compreenderam e não praticaram a palavra de Deus. Amém? Isso serve para nós no dia de hoje. Quando nós vamos fazer a obra de Deus, e o próprio Jesus falar: olha, em meu nome vocês expulsarão os demônios, em meu nome vocês curarão os enfermos, em meu nome. Jesus deu uma ordem para os discípulos, e essa ordem se estendeu até a nós no dia de hoje. Mas nós não devemos imitar aparentemente uma ordem de Jesus. Nós temos que seguir a ordem de Jesus, conforme diz a palavra de Deus. Amém, igreja?